Welcome everyone! Bem-vindos todos! Another Global Healing Movement Day. Outro dia do Global Healing Movement. Today is very special because we are starting a meeting on the topic of sustainability. Hoje é bem especial porque a gente está iniciando o encontro com o tema de sustentabilidade. Which is something very dear to us, very amazing, very powerful to us. Que é algo muito querido, incrível e poderoso para nós. And to represent that, we have Mauro here. Para representar isso, a gente tem o Mauro aqui. Which is really a master of agroforestry. Que é realmente um mestre da agrofloresta. Mm-hmm. And we believe so much in agroforestry, in its power of regenerating nature and bringing nature back and bringing the climate back and healing deeply the soil. E a gente acredita tanto na agrofloresta e no poder de regenerar a natureza, trazendo de novo a floresta, recuperando o solo, recuperando as águas. Mm-hmm. That our first sustainability meeting is with agroforestry. Que então nosso primeiro encontro de sustentabilidade é com agrofloresta. So I will open Mauro's microphone so he can present himself also. Então eu vou abrir o microfone do Mauro, ele vai poder se apresentar. Mm-hmm. And one more thing that I would like to say is before passing to Mauro. Uma outra coisa que eu queria falar antes de passar para o Mauro is that we've been doing many energetic energy healing meetings here. É que a gente tem feito muitos encontros de cura energética aqui. Mm-hmm. And healing the soil through the perspective of Mauro and agroforestry. It's all the same. There's no difference between what we've been doing and what we are doing now. E curar o solo desde a perspectiva do Mauro e da agrofloresta é o mesmo, não existe diferença entre isso e o que a gente tem feito até agora. Because energy and matter, it's all connected. So actually when you work on one, you're actually working on the other at the same time. Na verdade, energia e matéria estão conectadas e quando você trabalha em um, você está trabalhando no outro ao mesmo tempo. So we're really happy to bring this perspective here today. So então, estou muito feliz de trazer essa perspectiva aqui hoje. Mm-hmm. Eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês hoje. A Anne é uma grande amiga, já nos visitou algumas vezes aqui no sítio. I'm really happy to be here and talk to you today. Anne is a great friend that came to visit us sometimes in the farm. Bom, meu nome é Mauro Weber Rosito. So my name is Mauro Weber Rosito. Eu sou um agricultor em Porto Alegre, que fica ao sul do Brasil. I am a farmer in Porto Alegre, which is in the south of Brazil. E aqui no sítio a gente produz verduras, temperos, frutas, árvores com finalidade de madeira também. And here in the farm we produce vegetables, we produce leaves, we produce also wood. And spices. And spices, yeah. E a gente toda a nossa produção é orgânica e a gente utiliza os sistemas agroflorestais para fazer esse tipo de produção, que a gente vai estar falando um pouco sobre isso no dia de hoje. And all of our production is organic, but we also use agroforestry system in our whole production. So we're going to be talking about this a little bit more today. Então, quando a Anne me convidou para falar de sustentabilidade, né, eu comecei a pensar o que eu poderia trazer, né, para o dia de hoje. So when Anne invited me to talk about sustainability, I started to think, what could I bring for today's meeting? E eu pensei em falar sobre o solo, sobre a cura do solo. And what it came to me was to speak about the soil, about healing the soil. E como a própria Anne comentou no início, né, acho que tem muito a ver sobre o movimento que está sendo feito, sobre esse Global Healing Movement. Eu acho que isso conecta muito bem nessa parte mais física, né, da matéria, e no final está tudo conectado. And as Anne said before, I think it's all interconnected when you work in this, in the physical matter. It's all interconnected, so you end up working on the other levels as well. E o solo, ele é um tema muito interessante e algo que muitas vezes a gente não pensa a respeito, né?
Mas, na verdade, existe uma fina camada de solo, não chega a 30 centímetros, varia em alguns lugares, mas é uma camada muito fina, que é responsável por sustentar toda a vida do planeta. And soil is a very, very interesting topic. We don't think so much about it. So when you think about soil, there is a very thin layer of soil, which is like 30 centimeters, that is actually maintaining all life on the planet Earth. E quando eu falo de solo, não é qualquer tipo de solo, né? Mas é solo fértil, é solo saudável. Para vocês terem uma ideia, em uma colher de solo, né, em uma mão de solo, a gente tem mais micro-organismos do que pessoas vivendo no planeta Terra. So when we talk about soil, it's not any type of soil, it's the healthy and fertile soil. And just for you to have an idea, when you have one hand of soil, you have more microorganisms in this than in the human body. Não, Mais mais micro-organismos do que pessoas vivendo no planeta. More micros than people living on planet. Então, é uma infinidade, são bilhões e bilhões de micro-organismos que estão ali, e é essa interação de micro-organismos, de fungos, bactérias, que são responsáveis pela fertilidade do solo, e é essa fertilidade que é responsável por poder sustentar e dar nutrientes e para a gente poder ter plantas saudáveis nos nossos sistemas de plantio. So there are so many and like infinite quantity of microorganisms like bacteria and yeast, and their relation is actually what's bringing life to the earth, making it fertile. E a estratégia da natureza é exatamente essa. A natureza, através das florestas, ela cria solo, ela cria abundância, ela está nesse constante fluxo de criar fertilidade e abundância. And actually, nature's cycle and way of creating and generating is through that. You generate life, and this is creating, through this process of creating the soil, actually you're creating the whole and entire life on planet. And creating abundance through the forests. Exato. E quando a gente pode trazer isso para uma outra perspectiva, né? Se a gente começa a pensar no macro, né, na teoria de Gaia, que o planeta é um macro-organismo, é um organismo vivo, né, do qual nós somos partes. So if we start to think about Gaia's theory, about the macro, seeing the planet as a microorganism in which we are part of. Então, sendo um organismo vivo, a gente pode dizer que a estratégia do planeta, né, ter essa estratégia de criar fertilidade, criar vida, a vida, né, sobre o planeta é uma estratégia do próprio macro-organismo para se desenvolver, para crescer ao longo do tempo. So life on the planet is a strategy of the macroorganism to develop throughout the time. Então, se nós somos partes desse macro-organismo. Então, quando a gente volta para o micro, volta para nós indivíduos, a gente começa a ter uma perspectiva diferente de como a gente vê e se relaciona com a natureza. So we are part of this macro. When we return to the micro, that it's us, we start to perceive this way of relating to nature. E hoje, principalmente devido, né, ao estilo de vida, a como nós nos desenvolvemos como sociedade, a gente se afastou da natureza, a gente se desconectou, a gente perdeu essa percepção de fazer parte de um organismo maior, né, de um organismo inteligente. Mm-hmm. And as the way that we've been living, we disconnected from nature, and we stopped this perception of the whole that we are in and our relation with that. E quando a gente se afasta disso, né, as nossas ações, a gente já não percebe as consequências e a gente se torna, de certa forma, insensível e se permite fazer ações que degradam o solo.
And when we disconnect from this relationship, we allow ourselves consciously to create actions that actually degrade the soil. Então, a forma como a humanidade vem praticando a agricultura é uma forma que vem degradando o solo, né? Ou seja, o que é a degradação de solo? É quando a gente perde essa camada de solo fértil, ela vai se perdendo e a gente não vai construindo ou repondo esse solo. Ou seja, a nossa é uma agricultura de degradação. So the way we've been doing we've been degrading the soil, which means that we are actually, can you repeat? We are losing this layer up in the soil that is responsible by its fertility. We are not reposing this fertility back, so we are losing this fertility of the soil. Exatamente, a gente perde essa camada de solo fértil pela nossa agricultura, que é uma agricultura insustentável, uma agricultura industrial. So we lose this fine layer up above the soil because of our agriculture that it's not sustainable. Yes. Uma agricultura, exatamente, uma agricultura industrial. E nos últimos anos, pode falar. Industrial agriculture. E nos últimos anos, com a tecnologia e a introdução de pesticidas, né, adubos químicos, isso vem se intensificando em escala global, ou seja, a gente está perdendo solo mais rápido do que a gente perdia no passado. And in the last few years, because we are using more poison to aggravate the earth, we are losing more and more soil than we used to do in the past. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente perde 24 bilhões de toneladas de solo por ano. Today, for you just to imagine, we lost 24 billions of tons of soil by year. Ou seja, isso daria mais ou menos 3,4, 3,5 toneladas de solo por pessoa no planeta. So this Cada um de nós é responsável por perder 3,5 toneladas de solo. So this means that each person in the planet is responsible by losing 3.4 tons of soil by year. 3.4. E a gente chegou ao ponto que a gente tem 40% do solo do planeta já em estágio avançado ou médio de degradação. So today we reach a point, a stage where 40% of the soil of the planet is in state of degradation. E se a gente pensa no que a gente comentou no início, né, que o solo é responsável pela vida no planeta, à medida que a gente vai perdendo ou degradando o solo, a gente vai diminuindo a nossa própria, né, uma forma de suicídio, né? A gente vai tornando inviável a nossa permanência no planeta. So if we think about what we said in the beginning, that the soil is responsible for the life in the planet, if we do like this, it's some type of suicide because we are losing the life in the planet. Então a gente criou um sistema econômico, um sistema de alimentação, um sistema de agricultura que hoje se torna muito difícil fazer essas mudanças, né? Porque são mecanismos muito grandes. So we create a system economical and from agriculture that is very big and that makes harder to make these changes. E quando a gente começa a ver, por exemplo, lugares como a Amazônia, né, que tem uma grande quantidade de plantas, uma grande quantidade de biodiversidade. And when we start to see places like Amazon that have a huge biodiversity and amounts of plants. E a gente começa a ver a escala de degradação que a gente vem trazendo para esses ambientes, né? Mais ou menos em 2017 foram desmatados 900 mil campos de futebol, para vocês terem uma ideia.
And we start to see the rage that we are devastating this place, like in 2017, né? 2017. 900.000 campos de 2017, futebol. we devastate, taking out the forest, the equal of 7,000 football fields. Não, 900.000. 900,000. 900,000. A lot. Então fica claro que a gente não tem a mínima ideia, né, do que a gente está fazendo. So it's clear that we don't have any idea about what we are doing. Porque a gente está destruindo aquilo que proporciona que a gente se mantenha presente, né, nesse macro-organismo. Because we are destroying what is responsible for maintaining us present in the macroorganism. Anny, como é que eu faço para dividir a tela? Compartilhar? Eu vou permitir aqui. Agora pode tentar. Tem um botão em algum lugar, né? Esse share, essa flechinha pro alto e verde. Ah, tá, tô vendo. Tá. Aqui. Então a gente começa a ver cenas que beiram o absurdo, né? So we start to see scenes that are in the edge of the absurd. Aqui, achei. Tá funcionando? Funcionou? Tá. E esse é o modelo que a gente adotou hoje. Então, a gente vem destruindo a floresta, destruindo a biodiversidade e avançando com um modelo de monocultura, de agricultura industrial. E quando a gente faz isso, essa fina camada de solo... This is the model that we are adopting today. We are destroying the forest and advancing into this with this economical agriculture way that is taking out this fine layer of soil. E o que acontece, né? Por que a gente faz isso? Quando a gente tem a floresta, ela tem um solo muito fértil. Because the forests have a very fertile soil. Quando a gente derruba a floresta, como nessa imagem, when we take out the forest, like in this picture, a gente pode fazer um plantio e não depender de nenhum insumo externo, né? Seja composto, seja esterco, a gente simplesmente vem e planta, e o que a gente plantar vai ter um ótimo resultado. We can plant without the need to put any additional compost or anything like this. We plant and it's gonna grow. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, esses recursos, essa fertilidade, ela vai sendo consumida pelas plantas. But with the time, this fertility and this resource, they are being consumed by the plants. E uma parte ainda maior dessa fertilidade se perde para vento, para chuva, para o sol. And a part even bigger of this fertility gets lost to the wind, to the rains, to the sun. E isso se dá pela forma como a gente faz o manejo do solo, né? Como a gente trata o solo quando a gente vem com os tratores e vira a terra e deixa a terra exposta e traz pesticidas e adubos químicos. And this is because of the way that we are treating the soil when we come with the trucks and we let the soil exposed to the sun and we bring pesticides and poisons to adubate. E principalmente em solos tropicais, eles são solos muito novos, ou seja, eles são solos muito rasos. E isso se perde muito rapidamente. And especially the tropical soils, they are very thin because they are more young, so they lose itself quickly. E é exatamente o que acontece na Amazônia, né? Quando a gente ouve que a floresta foi devastada para plantio de soja, para criação de gado, e em poucos anos aquela terra é abandonada, já em processo de desertificação.
And it's exactly what happened in the Amazon when we listened that the earth was devastated to plantate soja and Soy and cattle. After Soybean. some while, this earth doesn't produce anymore and it's abandoned there. Desertification process starts. Então, grande parte da agricultura e dos agricultores acaba dissociando, né, o ato de plantar, de cuidar de uma planta ou da saúde da planta à saúde do solo. So a big part of the agriculture and of the farmers is not associating the health of the soil with the health of the plants and how to take care of the plants. Quando deveria ser exatamente o oposto, né? When supposed to be actually the opposite. Eu, como agricultor, a minha responsabilidade é cultivar o solo, né? E as plantas saudáveis vão ser uma consequência de um solo sadio. Me as a farmer, my responsibility is actually to cultivate the soil, and the healthy plants are actually a consequence of this. E aí vem uma outra reflexão que eu acho importante, que é a reflexão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? So this brings another reflection that I think is important, that is the reflection about sustainability. What is sustainability? Então, eu particularmente, quando eu penso em sustentabilidade, de uma forma simples, eu analiso o processo que eu estou fazendo, né, a quantidade de energia que aquele processo, né, demanda, o resultado que eu tenho e o saldo dessa energia. So when I think about sustainability and what I'm doing, so I analyze the whole process and how much energy is demanding and what is the result of energy that I will have from this. So, simplificando muito, a gente pode dizer que para ser sustentável, o meu resultado, o meu saldo energético, ele tem que ser positivo. So to simplify a lot, we must say that to be sustainable, the result of energy that I will have must be positive. The balance. The balance in the end. Então, eu como agricultor, ou vocês como pessoas que têm uma horta, que têm um vaso, que têm um quintal, que têm uma árvore de fruta, a gente tem que pensar no nosso ato de fazer agricultura, ou seja, à medida a cada ciclo, né, de plantio, né, o meu saldo tem que ser positivo, ou seja, o meu solo ele tem que ficar cada vez mais fértil. So me as a farmer, but also you as someone that have one tree of fruit or have a grow or have a plant, we need to think that the result of all is that our soil is always becoming more and more fertile. Porque senão a gente vai estar praticando aquela mesma agricultura convencional que tem uma mentalidade de mineração do solo. Because otherwise we will be practicing the same agriculture, normal conventional agriculture that is mineralizing the soil. Mining. Thank you. Por que eu digo minerando o solo, né? Porque a gente planta e aí aquelas plantas vão usar a fertilidade, os nutrientes de solo, e mesmo quando eu trago insumos externos, esterco, pó de rocha e outros estercos, pode ser orgânicos ou não orgânicos, ou seja, muitas vezes a própria agricultura orgânica é uma agricultura mineradora. Because I plant, and then even if I bring other insumes from outside, like powder of rocks or sterco, it's manure. Cow manure. It's even this organic agriculture sometimes is like conventional. It's mining the soil. Porque ela tem uma lógica ainda convencional. Because it still have a idea that is conventional. Porque não basta simplesmente eu trocar insumos químicos e sintéticos por insumos orgânicos e naturais. Se eles porque isso eu ainda vou estar dependendo de um agente externo.
Because it's not enough just to exchange the chemical inputs by organic inputs, because even though I'm still depending of something from outside. Então, quando a gente fala de agrofloresta, é aí que entra esse ponto, né? Quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala de uma agricultura que trabalha com os processos da natureza. So when we talk about agroforest, this is the theme, because we are talking about some agriculture that is working with the process of nature. Então a gente vai buscar entender quais são esses processos pelos quais as florestas se formam e criam abundância. So we will search to understand what are the processes in which the forests are created and bring nature. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a fazer uma agricultura diferente, uma agricultura que vai trabalhar com processos que levam à criação de abundância e à criação de fertilidade, e não depender de insumos externos. So from the moment we start to understand this, we start to do a different agriculture, because it's an agriculture that is looking to the process of creating abundance and stop to depend from outside inputs. É claro que quando a gente está partindo de um solo muito degradado, né, a gente vai ter todo um trabalho de recuperar aquele solo para que ele volte a ser um solo sadio e volte a ter, né, ser capaz de produzir plantas sadias. Of course, that when our start point is a very degraded soil, we have a whole process of regenerating the soil until the point that he is able to produce healthy plants. Espera que eu me perdi. Aqui. Então aqui a gente vê claramente, né? De um lado a gente tem a floresta, né, um sistema de abundância, de fertilidade, e do outro lado da rua a gente tem um solo que já foi degradado, né? Já está completamente diferente a partir do momento que a gente tirou a floresta e começou a plantar nele sem pensar em repor essa fertilidade. So this is very clear. In one side we have the forest, and in the other side of the street we have a completely degraded soil that starts to be like this from the point that we take out the forest and start to plant without the idea to recovering the fertility. E quando eu estava falando em agricultura industrial, é uma agricultura de larga escala, né? Uma agricultura que até onde vai o horizonte tu tem apenas uma cultura, são as monoculturas. So when I was talking about industrial agriculture, is an agriculture of big scale that until where your eyes can see, you have only one culture, and this is called monoculture. E essa imagem sempre me lembra muito uma imagem de guerra, né? É como se a gente estivesse em guerra com a natureza, em conflito com a natureza. And this image always remember me a lot the image of war. It's like we are in war, in conflict with nature. Porque a gente se distanciou dela, né? A gente se desconectou na natureza. Because we get far away, we disconnect from nature. E aí vem aquele ponto, a partir do momento que a gente se desconecta com a natureza, né, o próprio mecanismo que mantém a vida do planeta deixa de ser importante. And from the point that we disconnect from nature, the mechanism that maintain life in nature stops to be important. E aí então a gente começa a perder, a não entender o quanto é importante a gente cuidar do solo. And then we start to not understand anymore how much important it is for us to take care of the soil. Anny, tu vai me informando aí o tempo para... Uhum. Tá. Tudo certo. Bom, então isso daí basicamente é para tentar dar um contexto, né, para a gente ver, então, quais são as opções, né, que a gente tem para começar a reverter esse tipo de impacto que a gente vem tendo no planeta. So this was just to give a context for us to understand, and now start to see what are the options that we have to start to revert this whole impact in the planet. E se a gente pensa em agricultura, muitas vezes a gente não tem noção, mas ela é
acho que, se não me engano, o maior agente que impacta nas mudanças climáticas. And when we think about agriculture, sometimes we have no idea, but I think it's the biggest factor that impact in the climatical situation. Então, a gente ter agriculturas que realmente levam à sustentabilidade, né, que levam à criação de vida, criação de biodiversidade, criação de solo, é muito importante. So it's really important to really have agricultures that are creating sustainability, are creating life, and are creating the ways that regenerate the soil. E hoje existem diferentes formas, né, diferentes tipos de agricultura que são muito mais amigáveis. And today are different types of agriculture and that are much more friendly. E para mim a agrofloresta, ela se destaca entre elas por ela conseguir realmente trabalhar com essa dinâmica das florestas, com essa dinâmica da natureza. And for me, the agroforest is like outstanding because it really can work with this way of forest and with this way of nature itself. The dynamic of it. You can use the dynamic of it. Exatamente. E quando a gente fala da dinâmica da floresta, né? Então, para a gente entender a agrofloresta, é importante a gente entender um pouco das florestas. And when we talk about this dynamic, it's important for us to understand a bit of the dynamic of the forest itself. Então, as florestas são estratégias do planeta para criar abundância, para criar vida. So the forests are strategies from the planet to create life and abundance. E as florestas, por mais que a gente tenha essa imagem que é um ambiente, né, estático, parado, elas são ambientes dinâmicos e são ambientes de distúrbio. In the forest, even that we can have the image that it's an environment that is stopped and quiet, is actually a dynamic environment of disturb. Mas ele tem uma escala de tempo diferente da nossa. But that have a different range of time than Por exemplo, our. um processo na floresta, né, um processo que está acontecendo ali pode durar 100, 150, 200 anos. For example, a process that is happening in the forest can take 100 or 200 years. Né? E um exemplo de processo que acontece lá, que é esse processo que faz com que a floresta tenha esses saltos de desenvolvimento, né, e cria essa fertilidade. So an example of this process that make this jump of development and create this fertility São as clareiras. are the Clearings. clearings. Forest clearing. Forest clearings. As clareiras, elas são um momento de distúrbio na floresta. E o que esse distúrbio faz, né? Ele abre uma clareira, né? Abre uma área muito grande dentro de uma floresta, e ali toda aquela matéria orgânica, aquelas arbustos, árvores, tudo aquilo vai para o chão, e ali começa um processo novo, um estágio novo da floresta. So this forest clears what make it's a moment of disturb where all the bushes and trees fall down into the floor, and this start a whole new process in this forest. Então, todo aquele banco de sementes que existe no chão da floresta, So all the bank seeds that exist in the floor of the forest, ele vai receber uma mensagem de crescimento naquele momento, né? Por quê? Porque aquela área era uma área envelhecida, com árvores velhas, com árvores já desenvolvidas. so these bank seeds, they will receive a message of growing in this moment, because this area used to be an old area with old trees. Então, a partir do momento que essas árvores, né, caem e se cria essa clareira, essa mensagem é recebida pelas sementes e todo aquele banco de sementes vai germinar no mesmo momento.
So from the moment that these trees fall down and open this forest clearing, this message is receiving, and all the seeds will start to sprout in this moment. E vão germinar nesse momento desde aquelas plantas de ciclo muito curto até aquelas plantas que vivem aí 500, 600, 1000 anos. So in this moment, everything will sprout, since the plants of a very short cycle until the plants of a very big and long cycle, like quantos anos? 600 years. 600 years. 1,000 years. Uhum. Então aí vem uma outra informação. O nosso alimento, as plantas que a gente come, as hortaliças, todas essas plantas são plantas de floresta. So here comes another information. Our food, all the vegetables that we eat are plants of forest. Né? É claro que elas não vão nascer dentro da floresta fechada. Of course, they will not get born inside a closed forest. Mas nesse momento de clareira, esse é o momento que elas entram dentro do sistema. But in this moment of forest clearing, it's a moment where these plants enter inside the system. E isso a gente pode ver muito claramente, porque as plantas que a gente se alimenta, o tomate, o brócolis, são plantas que precisam da fertilidade de solo muito fértil, de solo de floresta para se desenvolver. And we can see this because the plants that we eat, like tomato or broccolis, are plants that they need a lot of fertility to develop itself, the fertility of the soil of a forest. Então, nesse momento da clareira, vai nascer, um exemplo, vai nascer a rúcula, vai nascer o tomate, vai nascer a banana, vai nascer o mamão. So in this moment of forest clearing, we'll get born rúcula, Arugula, tomato, papaya, banana, laranja, abacate. Orange, avocado. E até as árvores que as árvores do futuro, que a gente chama, né? Aquelas árvores que vão viver centenas de anos, como o cedro, a araucária, o jatobá. Trees of future, like we like to name it, because are trees that will live 100 of years, like jatobá, cedro, and araucária. E aqui entra um dos princípios importantes que a natureza utiliza e que a gente traz para a agrofloresta. So this is coming one of the main principles that nature utilize and that we bring to inside agroforest. Que é a sucessão natural das espécies. It's the natural succession of species. Então, nessa imagem aqui, né, a gente tem a sucessão ali naquela linha horizontal. So in this picture here, we have the succession in the horizontal line. E o que é essa sucessão? É quando as plantas de ciclo mais curto, as plantas de ciclo mais rápido, né, de vida mais curta, criam as condições necessárias para que as plantas de ciclo mais intermediário e longo se desenvolvam. So what is this succession? Is that the plants that have the cycle more short are creating the conditions that are needed for the other plants that have cycles more in the middle or long cycles they can develop. Então, para dar uma ideia para vocês, né? Essas plantas de ciclo rápido, por exemplo, plantas que a gente se alimenta, a rúcula, né? A rúcula vai ter um ciclo de 30 dias, ela vai criar as condições para que uma planta de ciclo maior, um alface de 40 dias, ou um tomate, né, com 90 dias, o milho com 120 dias, se desenvolvam. E a partir do momento que essas plantas de ciclo mais rápido saem do sistema, né, existe uma informação, né, um estímulo para que a planta do momento seguinte da sucessão se desenvolva. So for you to understand, there are the plants with more shorter cycle, like
argument, Argula. and then she will develop the conditions to plants with more longer cycle, like lettuce that have arguma have 30 days of cycle. Lettuce have 40 days. Then we will give space also to the coin, for example, that have 120 days to develop. Mais alguma? E aí depois, né, dessa da primeira fase da sucessão, vem a segunda fase, aquelas plantas que duram, né, que tem uma vida um pouco mais longa, de até 2 anos, como a mandioca, a papaya, a banana. And after this first moment of succession, will come the second moment of the plants that have a bit more longer cycle of 2 years, like papaya, like manioc, mandioca, Caçava. Banana. Mandioca, mamão, qual mais que você falou? Banana. Banana. E assim por diante, né? Então as outras árvores virão as outras árvores de fruta e aquelas árvores do futuro. And then after this will keep happening and will come the trees of fruit and then the trees of the future. Né? Então aqui tem uma outra imagem que mostra isso, né? Uma área com 4 meses, 1 ano e meio, 5 anos e 18 anos, a mesma área, como ao longo do tempo vai mudando e se tornando mais fértil, mais abundante. So this is another image that is showing the same area, how it's changing and becoming more and more abundant with the time, and with 4 months, 1 year and a half, 5 years and 18 years. E é isso que a gente fala que é uma agricultura de processos, né? Não de insumos. So this is what we call of agriculture of process, not of inputs. E aqui a gente tem mais um exemplo aqui que a gente fez aqui no sítio para vocês terem uma ideia, né? Nessa primeira imagem, aqui nesse lugar a gente plantou feijão, plantou gengibre, plantou mandioca, plantou quiabo. So for you to understand, this is images from my farm. In this first one, we plant beans, manioc, papaya, quiabo. Ocra. Então aqui o que aconteceu? A gente plantou o feijão se desenvolveu, colhemos o feijão e o feijão criou as condições para que a mandioca se desenvolvesse, e tudo no mesmo espaço. Então, quando a gente usa essa lógica da sucessão e da estratificação, a gente consegue utilizar melhor o espaço. So here what happened, we plant bean, we harvest this bean, and in this same area, this create the conditions needed for the manioc to grow. So when we utilize this idea of succession and also of stratification, this is good. Mauro, I have a question here for you, just to... Tá. Tem uma pergunta aqui para o Mauro, só para também trazer clareza para as pessoas. Can you go to the next picture of sucessão natural, natural succession? Yeah. Essa? Sim, yes. So my questions to Mauro that maybe other people also have. Minha pergunta para o Mauro, que outras pessoas também possam ter. So is to have this idea that when you plant this agroforest through this natural succession cycle, é isso, de quando você planta essa agrofloresta através esse processo de sucessão natural, when you get to go to the 18 years old forest, just so people also know that there you have a high production, not only a forest, but a high production of food, right, Mauro? Ali, quando você chega nos 18 anos, você não tem simplesmente uma floresta que está totalmente recuperada ali, né? Você tem também uma alta produção de comida,
né? Isso que é interessante, você restaurar o solo, restaurar as florestas e trazer alta produção de comida. Então, so this is also interesting to restore the soil, restore the forest, and also increase and create a great food production, right? Sim, com certeza. Eu acho que é bem interessante essa tua pergunta. Eu vou até explorar ela um pouco mais. Para mim é um ponto bem importante. Então, yes, absolutely. I think it's even very interesting your question. I will explore a bit more because it's a very important point. Tá. Primeiro, acho que tem uma diferenciação importante a ser feita. First, there is an important differentiation that we need to do. Dentro da agrofloresta existem diferentes formas de se fazer agrofloresta. Inside agroforest, there is different ways of doing agroforest. Né? E agrofloresta é o termo mais comum e mais conhecido tanto no Brasil quanto no mundo. And agroforest is the more usual name that is more known in Brazil and in the world. Só que o que eu tô falando, né, aqui para vocês, ele se relaciona com agrofloresta, mas aqui no Brasil ele é chamado de agricultura sintrópica. But what I'm talking about is related to agroforest, but here in Brazil it's called as syntropical agriculture. E então acho que aí já vem a resposta para a pergunta da Anne, né? So here is coming the answer to the question of Annie. Né? Isso aqui que a gente está vendo aqui, né? No primeiro ano, no quinto ano, nos 18 anos, não é uma floresta e nem uma área de reflorestamento. So what we are seeing here in 1 year and a half, 5 years, and then after in 18 years is not a forest and not even an area of regeneration. Reforestation. É uma área onde se pratica agricultura. It's an area where we practice agriculture. Ou seja, a gente vai nessa área, o nosso foco é produção de alimentos em todos os estágios da floresta, em todos os estágios do plantio, seja nos 4 meses, nos 18 meses ou nos 40 anos. So in this area, our focus is to produce food in all the stages, since 4 months until the 18 years. Né? Então, a gente quando instala esse sistema, a gente pensa nele para que ele seja produtivo, para que ele produza alimentos ou, né, tecidos, ou, né, para que seja uma agricultura em todos os estágios, né? Então, tudo que eu planto no início, eu já planto pensando no 5º ano, no 10º, no 20º ano. So when we install this system, we already think about this system to produce as an agriculture in all the stages. So I will plant food, and I will plant also things to do fabric, and I will think of what I'm planting for the next 5 years, and etc. Então, como agricultor, eu tenho que ter na minha cabeça aonde eu quero chegar, né? O que eu quero estar produzindo nessa área daqui 20 anos, que aí pode ser pinhão, erva mate, eu vou estar produzindo madeira, eu vou estar produzindo cacau, vou estar produzindo café, eu vou estar produzindo limão, laranja. So as a farmer, I need to think, to have in my mind what I want to be producing in this area in the next 20 years. Would I like to produce cocoa, coffee, tobacco, wood, pinhão? E para o próprio agricultor vai ser um ambiente muito mais agradável de trabalhar, né? Uma floresta sombreada, com a temperatura mais amena do que eu estar trabalhando, né, num campo aberto em pleno sol. And even to the farmer work will be a much more comfortable place to work with shadow, with fresh air than an open field with the sun. Uhum. E eu acho que é muito importante também falar que tudo isso que eu estou falando, todo o trabalho que eu faço, né, é baseado na agricultura sintrópica que foi desenvolvida, né, sistematizada
pelo Ernest Goethe. So I think it's really important to say that all this work that I'm doing and developing, it's based on syntropical agriculture that is based on the work of Ernest Goethe. O Ernest, ele é um agricultor e um pesquisador suíço que mora no sul da Bahia. Ernest is a farmer from Switzerland that live in the south of Bahia. In Brazil, so in Northeast Brazil. E desde os anos 80, ele vem recuperando uma área de mais de 300 hectares na Bahia, que era solo degradado, e conforme ele foi trabalhando durante esses anos, ele foi recuperando essa área. And since the 80s, he are recovering a whole area in Bahia that have more than 300 hectares. How to say hectares? Hectares. Hectares, and he are recovering this, a very degraded area before. Yeah, it was completely devastated, degraded, and he recovered completely. E hoje ele produz um dos melhores cacais do mundo ali dentro daquela fazenda. So today he produces one of the best cocoas of the world inside this farm. E a partir dessas experiências de vida dele que ele sistematizou esse conhecimento e chamou de agricultura sintrópica. So from his experience of his life, he systematized this knowledge and give the name of syntropical agriculture. Então, isso não quer dizer que agrofloresta, né, ou essa forma de trabalhar com árvores e elementos de floresta seja algo novo, né? Algumas populações muito antigas já faziam isso há milhares de anos atrás. This doesn't mean that agroforest or this way to grow with the forest is something new. Some very old people already do this many years ago. Ancient people. Tem uma pergunta aqui, Mauro. There's a question. Só deixa eu completar essa linha. Então, o que o Ernest fez, né? Ele conseguiu refinar isso, ele conseguiu sistematizar isso e trazer para uma linguagem que é acessível para outros agricultores e outras pessoas, né? De uma forma bem né? Sistematizada mesmo. So what Ernest did was he was able to systematize this in a way that we can bring to another farmers and another people in this systematized way. Mm-hmm. And he did it. His forest has 40 years now. Mauro, tem 40 anos o trabalho dele ali. Ele começou no início dos anos 80 lá, né? Mais ou menos. Yes. He started in the early 80s. And he even the climate from the region that he grew this agroforest, the climate dropped down of the region by 2 degrees Celsius in the time, and he recovered also the rivers, and it was completely dry land, and he brought life and fertility again back to the land. E até mesmo ele recuperou o clima, diminuindo em 2 graus Celsius naquela região, recuperando o solo, recuperando rios. Exato. Exatamente. Então, quando a gente retira as florestas, né, e traz uma agricultura de degradação. So when we take out the forest and bring agriculture that is degrading, a gente não perde só solo fértil. We are not losing just the fertile soil. Mas tem uma série de impactos que vem junto com isso. But there is a whole sequence of impacts that are coming together with this. A gente perde nascentes. We are losing springs of water. A gente aumenta a temperatura do local. The temperature of the place is getting more hot. A gente influencia o regime de chuvas. And we are changing the rain cycles. A gente tem cada vez menos chuvas nos lugares. So you have each time less rain in those places. A gente perde biodiversidade, ou seja, espécies de plantas e animais começam a se extinguir. We are losing biodiversity, what means that species of plants and animals are stopping to exist. Né?
E quando a gente começa a praticar uma agricultura, né, mais né, uma agricultura que trabalha com a lógica da natureza, a gente consegue trazer tudo isso de volta. And when we start to practice agriculture that works with the mind of nature, we are able to bring all this back. E com a agricultura sintrópica foi exatamente isso que o Ernest fez nessa área dele. Então ele né, melhorou a fertilidade do solo, trouxe a biodiversidade de plantas e animais de volta, e hoje, pelo tamanho da área que ele plantou, And with syntropic agriculture was exactly this that Ernest was able to do in his area. He brings back diversity and biodiversity. E pelo tamanho da área que ele plantou, ele conseguiu influenciar no regime de chuvas naquela micro-região dele, né, que é a área de influência daquela floresta que ele criou. Because of the size of his area, he was able to influence in the cycles of rain of this area, of this microbiodiversity around him. Então, no centro da fazenda dele, chove mais do que nas áreas vizinhas. A temperatura é mais amena. In the center of his farm, get more rain than in the neighborhoods, and the temperature it's more softly. Então, tu imagina uma agricultura que não é afetada pelos períodos de seca. So imagine agriculture that is not affected by the dry seasons. Porque aquela área que ele está plantando tem resiliência por causa do entorno. Because that area that he's planting have resilience because of the environment around. Então ele recuperou, acho que foram 17 nascentes também que estavam secas quando ele chegou, que voltaram a ser vertentes de água. So he recovered, I think, was 17 springs of water that was dried before and then get back in the cycle of water. E aí eu acho que é exatamente esse que é o ponto que é muito apaixonante desse tipo de agricultura. So I think that this is exactly the point that is very touching and that we get in love by this type of agriculture. Porque quando a gente começa a ver a agricultura dessa forma, a gente percebe que a gente tem hoje o conhecimento necessário para recuperar todos esses 40%, né, de área do planeta que nós fomos responsáveis por degradar. Because when we start to study this agriculture, we realize that we have today all the knowledge that is needed to recover all this 40% area of the soil that is degraded and that we were somehow responsible for this degradation. E sejam isso pastagens, sejam áreas, né, mais áridas ou mesmo desertos, a gente tem conhecimento para fazer isso. And if this area are a desert, are dry lands, or cattle fields, we have today the knowledge to change this. Even the deserts, desertifications, right? E a partir do momento que a gente traz, né, a gente começa a criar solo, a gente traz as plantas, a gente traz as árvores, que são máquinas de fazer chuva. And from the moment that we start to recover the soil and we bring plants and we bring the trees that are machines to create rain. A gente traz, né, toda a biodiversidade de plantas e animais. We are bringing all the biodiversity of plants and animals. A gente começa a influenciar na temperatura, nos ciclos da chuva, né, nas nascentes. We start to influence in the temperature, in the cycle of rains, in the springs of waters. Então, não sei, tu tinha uma outra pergunta? Agora eu me perdi. Sim. There's another question. Uma pergunta. Do you ever sister plant and permaculture on smaller scale? Você planta, faz essa coisa de
plantas irmãs e permacultura numa escala pequena? Acho que as pessoas estão querendo saber sobre isso de escala, se isso é possível em escala pequena também, né? Tipo, não só numa área enorme de floresta. Sim, sim. Com certeza. Isso, o que é importante? A partir do momento que a gente entende os princípios e entende a lógica como isso é feito, a gente pode aplicar em qualquer escala. So for sure, what is important, from the moment that we understand the principles and the ideas, we can apply this in any scale. Né? Então, a permacultura, ela é um sistema de design, né? Ela aborda a parte social, econômica, construtiva e também a agricultura. Então, esse é um sistema que pode se encaixar muito perfeitamente dentro da agricultura praticada num sistema permacultural, né? Não existe conflito. Né? There is not a conflict. Permaculture is a social system that is watching to the agriculture, but also to other fields, and you can for sure apply this in agriculture. In permaculture, right? Yes. E quando perguntaram do sister planting, isso se faz muito, e isso são os sistemas de consórcio que a gente chama, né? Os consórcios que a gente monta. So the sister plants, we do this a lot, is the system of consortiums. E aí a gente pensa aqui, né? Então, para montar os nossos consórcios, a gente pensa na sucessão. Eu estou compartilhando a tela ainda, tô, né? Tá. Uhum. Tá. Então, a gente pensa na sucessão, que é a escala de tempo, e na estratificação, que é o espaço. Então, a gente pensa no tempo e no espaço e a gente monta os nossos consórcios, né? São as plantas que a gente planta em conjunto. O que são consórcios? É quando a gente planta a rúcula, o alface e o brócolis junto. É quando eu planto a araucária, a laranjeira e o café juntos. So what is this consortiums? I will think about the time and... falei demais, né? and about stratification. So I will have this succession and stratification. Succession, that is the time, and stratification, that is the space. So I will have these two guidelines and I will create from this point on. And then I can plant together. Like, for example, I can grow together lettuce with the arugula and broccolis. Perfeito. E aí eu posso plantar também laranja, café e araucária. So I can also plant orange with coffee and araucária. Então, a partir do momento que eu crio consórcios, né, eu consigo conciliar plantas, eu consigo plantar uma quantidade muito maior de plantas, né, num espaço muito mais reduzido, que é diferente da monocultura. So from the moment that I create these consortiums, I can plant much more plants in a smaller area. This is different from monoculture. Just to clarify one thing, Mauro. Mauro is helping us to create our garden here. And we are going to start with the consortium of very simple plants and vegetables. And then if we want to, we can succeed this. We can take this into a big forest. Through the succession, we can create our own forest here. Like if we had the desire to recover forests here in this area, we could. Or we can keep it in smaller stages and just planting these vegetables, like simplifying, not so complex stages. Então, só para esclarecer, né? O Mauro está ajudando a gente a fazer uma horta aqui e, por enquanto, a gente vai manter ela nesses primeiros estágios das plantas que são mais baixas, mas se a gente quisesse, a gente poderia levar as próximas sucessões e gerando plantas mais altas e florestas e até mesmo recuperando uma área de florestas, se esse fosse nosso interesse. Mas, por enquanto, a gente está fazendo esse consórcio só das hortaliças e coisas mais simples para o nosso próprio consumo aqui. But for now, we're just doing this consortium of vegetables and simple leaves for our own consume here. Então, para complementar, né? Se o que eu tenho de espaço disponível é 1 metro quadrado,
não tem problema. A gente pode aplicar esses mesmos princípios nesse espaço. So, if what I have available is 1 square meter, I can also apply the same principles if this is what I have as space. E um outro ponto importante da gente observar é que, por exemplo, quando a gente entra na floresta, né, a gente vê que as árvores elas estão muito próximas umas das outras, né? Elas não estão a cada 5 metros uma da outra, como a gente vê num pomar de monocultura. And another good point to see is that when we enter the forest, we can see that the trees, they are very close each other. They are not with 1 meter of distance as we see in the fruit fields of monoculture. Então, quando a gente vai montar os nossos sistemas, a gente vai pensar neles plantar de maneira muito densa. So when we will create our systems, we will think and plant them in a very dense way. Porque é exatamente isso que acontece quando tem uma clareira na floresta, né? Nasce uma multitude de plantas e sementes tudo junto. Because it's exactly this what happens when we have a forest clearing. A multitude of plants and seeds, they will all grow together. Porque aquelas plantas que nascem todas amontoadas, elas não estão competindo umas com as outras. É muito pelo contrário, elas estão colaborando, elas estão cooperando umas com as outras. Because these plants that grows all together and in a dense way, they are not competing one with the other. It's the other side. They are collaborating with each other. Então, conforme o tempo vai passando, né, conforme vai avançando a sucessão e a estratificação, algumas plantas vão se retirando do sistema e outras vão permanecendo. Ou seja, aquelas que têm melhor condições de ficarem naquele local são as que vão permanecer e as outras vão se retirar. So with the time and with the succession and stratification, some plants will remain in the system, while other plants will leave the system, and the plants that remain, they have the conditions to remain there. Então, quando a gente traz isso para a agricultura, so when we bring all this to agriculture, a gente faz a mesma coisa. Nos nossos sistemas, a gente vai plantar muitas outras árvores que não são para produção de frutas, verduras, não são para produzir alimentos. We will plant in our systems many more trees that they are not fruits or they are not to consume food. Elas vão ser o alimento do meu sistema. They will be the food of my system. Elas vão alimentar tanto literalmente com nutrientes, mas como processos, né, como informação, as minhas árvores de interesse econômico, as minhas árvores, né, a minha cultura de interesse econômico. They will feed with nutrients, but also with information, my trees and the plants in which I have economical interest about. Então, a partir do momento que eu tenho essas plantas que estão sendo constantemente crescendo e sendo podadas, so from the moment that I have my plants that are constantly growing and that I cut them, I prune them. I prune. Cut and prune. Aí o que acontece? Não, mas é. E então, a partir do momento que eu tenho essas plantas que estão crescendo constantemente e são podadas, eu constantemente mantenho essa informação de rejuvenescimento e passando informação de crescimento para as minhas plantas de interesse. So from the moment that I have the plants that are constantly growing and that I'm constantly pruning them, I have all the time this information of regeneration and rejuvenation in the system. Então, como agricultor, eu vou ser a pessoa que vai estar fazendo esse manejo. So as a farmer, I am the person that is taking care of this. Doing this management. E a partir do momento que eu faço esse manejo, eu cataliso os processos naturais. Eu acelero esses processos. And by doing this, I will speed up and accelerate, catalyzing this natural process.
Mauro, ou seja, um processo, só deixa eu concluir, ou seja, um processo natural de clareira, né, que evoluiria, poderia levar 10, 20 anos, a gente consegue acelerar isso, né, em 2, 3 anos eu já tenho uma construção de solo, eu já tenho frutas produzindo, a partir do momento que a gente entende esses processos e como a gente pode, como agricultor, interagir com eles. So from the moment that we understood the process and we understand how as farmer I can contribute with the forest, I can speed up all this. So imagine that in a process of forest clearing that I will spend 10 or 20 years to recover the soil, I can do this in 2 or 3 years. By mimicking and doing this management. Yes. Mauro, acho que a gente já está com o tempo para ir fechando. Tá. Tem outras perguntas que foram feitas que talvez a gente possa passar para você depois, a gente pode desenvolver com você essas perguntas. Então, para quem fez mais perguntas, a gente não vai responder elas agora, mas a gente vai buscar respondê-las com o Mauro depois, se ele puder fazer isso com a gente. Claro, a gente pode combinar um outro dia e fazer de perguntas. So if you have a question, if you wrote it down, and for now we won't have more time for Mauro to answer it, but if you stay tuned on Instagram and on YouTube, we will ask him to answer, and then we can post it also, like he can give you this guidance. And also Mauro is open to do online work of creating your own agroforestry garden or giving you tips, and it's really amazing work that he's doing for us here. And he's also a consultant, so you can also contact him on Instagram, Mauro_Rosito, and Sítio Arvorecer. We will write it down. So. Então, a gente vai escrever as informações do Mauro, porque ele também está fazendo trabalhos online de consultorias, de criar o seu próprio sistema, o Jardim Agroflorestal, como ele está ajudando a gente aqui, é incrível. Então, a gente vai passar a informação dele para quem sentir essa inspiração de fazer isso. Yeah, and we also have a donation link for donations to Global Healing Movement, if you feel like, and also all other details. We have Unconditional Love group sending healing. You can participate on other things here. Então, tem outros grupos aqui de envio de amor incondicional, de doações para o movimento, e links que você pode participar no YouTube e no Instagram. O Mauro tem. Mauro, so if you want to, se quiser, Mauro, dar uma finalizada. Bom, eu sei que você ainda tinha mais coisa, né? We know that Mauro had more to say. Não, a gente pode ir longe aqui, mas acho que a minha ideia era mais conversar um pouco sobre essa questão da importância do solo, da importância de a gente recuperar os nossos solos e como isso está intrinsecamente ligado à nossa própria existência como humanidade. So we can develop this much more, but my idea was like to bring what is this importance to the soil and how to recover the soil and how we can bring this forward to humanity. E também só dar uma ideia bem, né, básica assim, do que é a agrofloresta e de como ela tem esse potencial de reverter esse dano que a gente causou. And to give this very basic idea about what is agroforest and how the agroforest have this potential to revert the system that we degrade. Então, acho que é basicamente isso. Então, eu queria agradecer o pessoal do Global Healing Movement pelo convite. Foi muito legal, fiquei muito feliz. E, bom, estou aberto aí a gente fazer mais dessas atividades juntos. So it's basically this. I want to thanks to each one and to the invitation, and I'm open for us to create more together. Yes. So thank you, Mauro. Thank you, everyone that joined us today. Okay, Marcela will do energetic download, but I would like for that to thank everyone and thank nature and Ernest as well that developed this system. He actually perceived the natural cycles of nature and like mimicked this system.
So I really like to thank him for bringing this to us in a way that we can regenerate all nature, all forests, bring the rain back, bring the water back, bring the rivers back, and also generate amazing abundance of food and diversity and bringing biodiversity back as well. So this is really inspiring and really exciting. And yeah, we're really thankful to this agroforestry and syntropic agriculture mechanism that we have as humanity now. And it's really up to us now to take this step and really do it now, because this is the calling also. Então, queria agradecer todo mundo que está aqui, queria agradecer ao Mauro e também ao Ernest, que trouxe todo esse sistema para nós, percebeu os sistemas naturais da natureza e conseguiu trazer essa ideia que faz essa mímica a esse sistema, né, dos processos da natureza, naturais dela, para trazer as nossas florestas de volta, mas também com muita produção de comida, com chuva, trazendo o clima de volta e recuperando e regenerando, trazendo grande quantidade de comida e abundância para todo mundo, né? Que essa é a verdade, a abundância é a verdade, não é a falta ou a escassez. E que a gente possa agora agir, só nos resta nós, como humanos, agirmos e botar isso em prática para realmente trazer esse novo paradigma para a Terra. Então, a Marcela vai fazer uns downloads agora do Theta Healing. Então, bem curtos, assim, em 2 minutinhos, eu só vou trazer alguns downloads, trazendo Os downloads são energias que vêm direto da fonte do amor incondicional e ativam consciências, frequências na gente que depois ficam disponíveis para a gente colocar em prática na vida. Então, se vocês quiserem receber essas informações, elas vão vir direto da fonte, e aí vocês falam em voz alta, ali de microfone fechado mesmo, sim, e vocês vão receber. Então, podem fechar os olhos. Gostaria de receber a informação de que a gente já sabe e é possível viver em harmonia com a natureza, trazendo cada vez mais fertilidade para o solo e para a terra? Yes. Would you like to know that we already know and that it's possible for us to bring more harmony into the earth and to regenerate the soil and nature? Sim, yes. Que a gente já vive em estado de ressonância com a fertilidade e a abundância, e a gente sabe o que é fertilidade e abundância direto da fonte da criação. That we already live in resonance with fertility and abundance, and we are and live this fertility and abundance in the best and highest way. Yes. Sim. Que é seguro viver em biodiversidade e o ser humano já vive em paz com a biodiversidade do planeta. That it's safe to live in biodiversity and the human beings already live in biodiversity on the planet. Yes. Que a gente está aberto e receptivo para toda a sabedoria das florestas e a gente já tem o respeito e a capacidade de atuar com essas sabedorias na nossa vida. That we are already open and receptive to the wisdom of the forest, and we already know how to act with and from this wisdom. Yes. Que a gente já restaura nos nossos DNAs o conhecimento dos ancestrais que sabiam como observar a natureza e atuar com a natureza, agregando ainda mais liberdade e abundância e magia no momento de agora. That now we activate now the wisdom that is in our DNAs, that comes from the ancestors, that already knew how to observe and to act with nature and how to create and generate abundance and freedom from this. Yes. Também purificando agora de uma maneira mais leve, com leveza humana, qualquer toxina de pesticidas e de produtos transgênicos que possa estar no seu corpo ou na sua mente, e sendo substituída agora por amor incondicional e nutrição direto da fonte. And now we are releasing with human kindness and lightness from your body any poison from poisoned foods and toxins that are in your body from transgenic food, and replace it by unconditional love and nourishment in each and every cell and DNA and mitochondria. Yes. Que a gente já está em harmonia
com as bases de geração da vida. E a gente já sabe como continuar trazendo cada vez mais e mais fertilidade para a vida. That we are already in harmony with the foundations of life generation, and that we know more and more how to bring more prosperity into life. Yeah. Liberando do nosso corpo também e de qualquer um dos nossos campos, qualquer um dos nossos níveis, qualquer lugar que tivesse identificado ou tivesse carregando um lugar de separação ou guerra com a natureza, sabendo que nós somos um com a natureza, um com a Mãe Terra, um com a fonte da criação e que a gente é amado pela natureza, a Mãe Terra e a fonte da criação, em cada uma das nossas células, em todos os tempos e línguas por nós faladas. That now we can release and liberate any place in ourselves that is connected with separation. And now we already know and feel that we are one with Mother Nature, we are one with the planet, and we can connect to that without any separation. E que é fácil trazer a mudança, de que a gente já traz a mudança, de que a gente já é a mudança e de que a humanidade já vive em paz, harmonia, alegria e abundância. That we are already the change and we know how to be this change, and we already live in peace and harmony, in safety right now. Então só respira fundo e permite que tudo isso se integre. Take a deep breath in and allow this all to integrate. And also, I would like to ask, também gostaria de pedir, for us to hold this vision of the whole planet with agroforests on the top and food production and harmony for 30 seconds. Então, gostaria de pedir todo mundo para manter uma visão, because here we work also with the power of the thoughts. Então, aqui a gente também trabalha com o poder dos pensamentos. And ask everyone to hold this thought of prosperity and abundance and forests and nature and agroforests and food production for 30 seconds, this vision for humanity. Então agora eu pedi para todos manter essa visão para a humanidade por 30 segundos, da Mãe Natureza em saúde, em poder, em vibração, e também das florestas, da produção de alimento, das agroflorestas, da abundância para todo o planeta. E é onde a distribuição da abundância acontece com a intenção do amor e circula através dos meios de amor e que a gente já tem tudo o que é necessário, a gente está segurando agora essa visão e tudo o que é necessário, todos os nutrientes, todo o suporte está circulando a partir da intenção e dos meios do amor, que é a velocidade mais rápida que existe. That we already have the circulation through love in the pathways of love, bringing all the nourishment that we need, bringing all the support of we need with this speed of love that is the faster that exists. That we already know how to change through joy without the need to hold on suffering to change. E que a gente já sabe como mudar por meio da alegria, deixando mesmo agora, abrindo o coração para que nessa visão entre a vibração mais elevada da alegria, sabendo que a gente não precisa segurar o sofrimento para incorporar as mudanças necessárias. And always, if you can, every day, keep this vision for the planet. Se você puder todo dia manter essa visão para o planeta, desses 30 segundos aqui, do planeta totalmente regenerado. Você testemunhar isso. Of the planet completely regenerated. That you can witness that. And this will help the whole planet so much. Com ainda mais e mais biodiversidade de animais, plantas, cores, criatividade e amor do que jamais existiu. With even more and more biodiversity of animal, plants, color, creativeness, joy and love that ever exist in this earth.
So thank you each one for being here. Então, gratidão a todos por estarem aqui. Gratidão por juntarem o coração, juntarem a criatividade, as ideias e que isso se expanda cada vez mais e mais. Arro. And thank you for joining the hearts, the creativity, the ideas, open minds, and that this can expand more and more. Thank you. Gratidão, pessoal. Gratidão, Mauro.